Ok. Então vamos lá, né? Então, já que está gravando, vamos fazer uma introdução aqui, né? Iniciando, Isso. né, a nossa. É a quinta ou sexta? É Tenta. quinta, né? Quinta A roda. quinta roda de conversa anglo-brasileira. O tema hoje, né, é como lidar as estratégias da psicologia contemporânea para lidar com os sentimentos na prevenção da violência. Então vamos lá. Como eu estava falando, assim, eu acho que a primeira questão que a gente precisa de trazer, né, para pensar um pouco esse tema, né, é exatamente o que a gente está definindo, né, como sentimento. Aí, né? Lembro que há algum tempo atrás, numa palestra que a gente organizou aqui, na época eu dava aula numa outra universidade, numa outra faculdade aqui, e o Cláudio veio, né? E na época, Cláudio, você falou de que estava trabalhando com uma estratégia, uma técnica de usar os emotions, né? Exatamente para com as crianças e trabalhando a consciência sobre os sentimentos, né? Eu falo assim, pensar o que é o sentimento, porque pode parecer muito óbvio, né, o que são sentimentos, mas a verdade é que as pessoas nem sempre conseguem nomear isso, né? E as pessoas às vezes confundem um pouco, né, essa gama de experiências internas que a gente tem, né, que o ser humano tem, né, e se perde um pouco nisso, né? Então, acho que é muito importante, quando eu falo dizer o que é o sentimento, estou querendo dizer, falar isso, nomear esses sentimentos. Né? Então, assim, o que é a raiva, né? O que é a alegria, né? O que é a ansiedade, né? Tudo isso é sentimento. Né? Isso ainda fica mais sério nos dias atuais, quando a gente pensa nessa estratégia medicalizante de diagnosticar os sentimentos. O último exemplo que eu dei aqui da ansiedade é bem pertinente para a gente pensar isso, né? Assim, a ansiedade parece que deixou de ser um sentimento para se transformar num sintoma, né? E assim a gente pode pensar em várias outras reações internas do ser humano que começaram a ser apropriadas, né, pela psicopatologia, né, e começou a se constituir aí, né, uma lógica de que o que a gente sente internamente precisa de ser classificado dentro de algum transtorno. Né? Então, acho que é importante que a gente faça essa primeira reflexão, né, para que a gente não comece a também levar a discussão de como lidar com os sentimentos no sentido de um tratamento, né, tratamento nesse sentido médico, né, de que tem como finalidade é, matar o sintoma, né, retirar o sintoma, porque a gente não pode pensar um ser humano sem esses sentimentos, né? A gente não pode pensar uma pessoa que conduzida né, por uma gama de medicação, né, fica embotado do seu próprio sentimento, né, fica impedido de vivenciar essas experiências internas que dão para a gente a vida. Né? Então, bem, entendido, estou vendo que o Alexandre e o Cláudio levantaram a mão. Vocês querem? Uhum. Eu deixo o Alexandre falar primeiro, por favor, Alexandre. Tudo bem. Muito boa introdução, Reinaldo, Juninho, quando você fala sobre primeiro estágio, seria entender o que que é sentimento, né? Explicar, definir, porque a gente vai estar falando, por exemplo, de raiva, né? A gente vai estar falando de medo, vai estar falando de culpa, né?
talvez de amor, bem provável, tomara, né? É, é muito, muito interessante. Existe um grupo inglês, europeu, já está se espalhando, mas começou aqui na Inglaterra, que é exatamente da não disorder, e aí vou traduzir, né? Do não transtorno, do não diagnóstico, né? Não é porque o DSM-5 foi bancado financeiramente por psiquiatras. Não, né? Poucas pessoas sabem disso. Quem que bancou financeiramente o DSM-5 foi psiquiatra, né? Ou seja, os grandes, né? Junto com a ajuda aí dos farmacêuticos milionários. Não é por causa disso que esse grupo foi criado. Né? Esse grupo foi criado, e eu tenho um livro em inglês, posso tentar ver se existe em português e traduzir para quem precisar, né? Que fala exatamente da importância de desbancar um pouco essa diagnosticação, né? Essa medicalização. Então, muito boa introdução, questão do sentimento como primeiro ponto de nosso debate aqui de hoje é muito bom. Bem começado aí, Juninho. Vai lá, Cláudio. Ah, bom, então, eu queria, pegando um gancho aí no que vocês estão dizendo, quando eu digo pegar gancho né, eu tenho que tomar cuidado com os meus Por favor, jargões, né? ajuda. Então, pegar gancho complementando o raciocínio, né? Complementando o raciocínio inicialmente colocado pelo Juninho, pelo Reinaldo, eu tenho muito interesse em pesquisar, né, a linguagem dos sentimentos, né? Eu acredito, inclusive, acredito que seria muito útil para a educação das crianças que fosse introduzida essa matéria, essa disciplina nos primeiros anos de escolarização, né? Eu acho que as crianças deveriam ser estimuladas a reconhecer, né, os sentimentos que ela experimenta, que o outro experimenta, né? Então aí desenvolvendo a empatia, né? A capacidade de reconhecer o sentimento no outro, né? Nós sabemos que a empatia é uma das manifestações mais complexas da inteligência humana. Quando o ser humano demonstra empatia, né? Ele ali já está afastando, né? Um indicador, né? Do seu nível de inteligência, né? Então, quanto mais empático, mais a pessoa é inteligente, no sentido de conseguir estabelecer conexões que são produtivas, né, com os outros e também na mediação com os seus próprios conflitos internos, né? Então, a mediação, no caso, a linguagem dos sentimentos, ela deveria ser ensinada desde pequeno nas escolas, tendo em vista que, muitas vezes, apenas na interação familiar da criança, ela não é estimulada suficientemente. Até porque, muitas vezes, o próprio adulto não tem essa referência, né? O próprio adulto é precário expressando os seus sentimentos ou reconhecendo os sentimentos. Então, seria muito importante que a educação pública assumisse também essa responsabilidade de, na escolarização, oferecer essa disciplina, a linguagem dos sentimentos, que eu até andei trabalhando um pouco numa possível metodologia, né? Inclusive, em algum momento, eu fiz até um projeto lá no Centro Pedagógico da Federal, mas, infelizmente, eu não consegui a parceria necessária para poder avançar no projeto de mestrado. Mas a minha iniciativa é essa, de tentar pesquisar essa linguagem dos sentimentos, estimulando as crianças, inicialmente, e aqui no meu processo de consultório, né, eu trabalho muito dentro dessa premissa que o Alexandre falou, bebendo muito da fonte de um mestre que tive na psicologia, o professor Escípio da Cunha Lobo, um grande humanista. Ele dizia que o ser humano tem 4 sentimentos básicos, né, que é o medo, a raiva, a culpa e a afeição. Aí a gente perguntava para ele, poxa, professor, mas tem tantos outros sentimentos que nós somos capazes de experimentar, né? Não são só 4. Aí ele disse, é como as cores, nós temos as primárias, né? E nós temos aquelas cores que são as secundárias. Então, é claro que é uma gama de sentimentos que o ser humano é capaz de expressar,
né, de sentir, né? Mas, basicamente, nós experimentamos esses quatro, que é o medo, a raiva, a culpa e a afeição. Então, eu fui também amadurecendo uma certa abordagem psicoterapêutica disso que fui aprendendo, de sempre estimular, né, que os pacientes verbalizem esses quatro sentimentos, né, durante a sessão, né? Então, quando as pessoas são estimuladas a visitar esses quatro níveis de expressão do sentimento humano, né, elas, elas promovem dentro de si uma organização que lhes permitem sentir-se melhor, mais capazes de elaborar seus conflitos internos. Então, acredito que na prevenção da violência, já que é o tema da nossa palestra, né, da nossa conversa, da nossa roda, né, eu acho que seria muito importante que a gente entendesse que quando uma pessoa é capaz de expressar sentimentos de forma organizada, de forma respeitosa com o outro, né, contextualizando, né, o que está vivendo, isso é um grande instrumento de prevenção da violência, né? Quando nós podemos falar, expressar, nós não atuamos, né? Aquela criança lá na escola que vê, né, um coleguinha que está nervoso, né, que está bravo, e chega para esse coleguinha e consegue dizer para ele: estou com raiva, você está com raiva, provavelmente vai ajudar esse coleguinha a não dar um soco nele, a não expressar isso de uma forma violenta. Porque também acreditamos, nesses estudos que fazemos sobre a questão do sentimento, né, que ele está muito mesclado em componentes que são primários na composição humana, que no caso a gente está dizendo, né, da nossa sexualidade e da nossa agressividade, né? Então nós somos, por uma questão ontogenética, extremamente é, tendentes a expressar a nossa agressividade, e a nossa sexualidade também se expressa muito precocemente, né? São energias muito potentes dentro de nós, né? E qual é a diferença, né? A diferença é que uma agressividade levou a nossa espécie a ser dominante nesse planeta, né? Nós somos tão agressivos que nós dominamos as outras espécies de certa forma, né? Mas é claro que ocultando a nossa fragilidade enquanto seres humanos, né? Mas a gente entende, né, que ser agressivo tem um aspecto positivo, dá uma potência, dá uma força. E a agressividade não é necessariamente uma expressão de violência, né? Eu lembro, fazendo um exemplo no futebol, né? Na época, né, em que nós tínhamos aqui um glorioso jogador de futebol chamado Pelé, né? O Pelé pegava a bola no meio de campo, ele corria com aquela bola numa velocidade que ninguém conseguia acompanhá-lo. Ele passava por um, passava por dois, passava por três, passava por quatro jogadores, ficava cara a cara com o goleiro, chutava aquela bola com tanta perfeição que o goleiro ia para um lado e a bola ia para o outro. Sob o ponto de vista da psicologia, é um comportamento de muita agressividade, ó, de rompante, eu vou, eu supero, mas que foi direcionada para o esporte, né? Tão diferente da expressão vulgar da agressividade, que faz, às vezes, as pessoas agredirem o outro, ser violento com o outro. Então, fechando a minha fala inicial, eu enfatizo que é, na minha opinião, fundamental que as pessoas aprendam a linguagem dos sentimentos, porque fazendo isso é um dos conteúdos que pode nos ajudar a proteger a sociedade da violência, né, que anda tão clara para todos nós, independente de estarmos no Brasil ou na Inglaterra. Muito boa fala, Cláudio, agradeço aí. Não sei se os colegas participaram, senhora, entenderam. Fique bem à vontade de contribuir. O grupo é de todos, tá? O grupo é nosso, de todos, e dos todos que virão. Põe a mãozinha aí para cima e a gente vai com certeza ficar muito feliz em ouvi-los. Só um gancho aí na anga, né? Na raiva. Uma das coisas que eu falo para pais quando trazem crianças aqui no meu consultório é tentar entender que existe aquele conceito raiva ser um sentimento, né?
e não o comportamento. Ou seja, eles têm, em vez de falar, desculpe, meu cérebro está falando inglês aqui, eu tenho que dar uma pausa de alguns segundos. Então não é que eu vou estar falando para o meu filho ou para minha filha, para minha criança, né? Olha, você é um menino muito naughty, muito levado, muito mau comportamento, naughty, né? Me ajuda a traduzir, Fernanda. Naughty, Steve. Muito mal educado, elevado, né? O comportamento seu que não está adequado, mas não é você como pessoa. Isso eu bato nessa. Eu adoro a analogia do piano, né? Aquele piano que tem quantas teclas, eu não sei quantas teclas tem um piano. Então você pega na tecla toda hora, né? Pem, 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 para martelar na cabeça dos pais que trazem as crianças aqui no meu consultório nessa diferença. Eu começo geralmente daí. Por quê? Porque raiva, anger, em inglês, né? É para fora, né? Guilt, culpa. É para dentro, geralmente, né? A gente não consegue ver essa expressão, né? A maioria das vezes. A raiva geralmente é mais para fora, né? Então, é aquela que defende, que ataca. O Cláudio falou bem o exemplo do Pelé, né? O medo geralmente é mais dentro, a gente consegue perceber através da leitura corporal aquele medo, mas uma coisa mais interna, né? E obviamente love e affection também. É importante essa expressão fora. Então a raiva geralmente é a primeira que aparece, né? Que o outro de fora consegue ver, né? E dessa diferenciação com os pais. Não é que ele ou ela, seu filho de 5 10 anos, note levado, disturbing, né? Perturbado, né? O comportamento dele que está com sentimentos. Então vamos tentar diferenciar. Por quê? Porque todos nós somos aqui psicólogos, estudantes, sabemos que estamos estudando o quê? Que começa naquela época, né? De zero, e hoje em dia já tem estudos provando que é desde feto, né? Há poucos anos atrás não tinha, então é desde feto, não é mais depois que o neném nasce, né? Que aquele ambiente lá no útero começa já a influenciar. Então, se a mãe, o pai, ou o responsible adult, né? Como é que fala? O adulto responsável, né? Fica usando, trocando e pondo como a pessoa dele ou dela, né? Como estar errado, não é com certeza saudável nesse processo de educação da criança. Cláudio, está com a mão levantada. É, eu só queria você fala sua aí que você falou Está falhando um pouquinho, Cláudio. de, O som está porque falhando um na minha pouquinho. posição aqui, como tentar, vocês estão me ouvindo? Acho que voltou, a imagem congelou, mas o som voltou, está voltando. É. E agora, melhorou? O som está ótimo, a imagem congelou. Sinais da internet. É o sinal da internet. Voltou. Ok. Bom, então voltando, assim, eu tenho, já que estamos falando de manejo, né? Manejo, então significa que há uma certa intenção nossa, enquanto profissionais, de aprendermos formas mais eficazes de trabalhar essa linguagem de sentimentos nas relações que estabelecemos com os nossos pacientes e também na nossa vida pessoal, né? Então, eu tento evitar o uso de adjetivos com os meus clientes. Então eu não falo, você é nervoso, né? Eu falo, você sente muita raiva ou sente raiva constantemente, está constantemente sentindo raiva. Então, quando você expressa o sentimento, ao invés de usar adjetivos, você humaniza a relação com esse cliente e você ajuda ele a aumentar a consciência sobre os seus próprios sentimentos. O adjetivo ele sempre vem arrastando, né, uma série de características que às vezes não são positivas na estruturação de uma relação que se propõe a terapêutica, curativa com o seu paciente, né?
É claro que aqui eu estou falando da perspectiva da psicologia clínica, na relação psicoterapêutica. É claro que existem vários outros contextos do trabalho do psicólogo, mas eu acho que essa lógica também vale nos outros contextos. Eu acho que nós temos que fugir dos adjetivos na prática profissional e irmos mais direto ao ponto, expressando os sentimentos. É por isso que é fácil associar com 4 sentimentos, né? Ali o raciocínio fica mais fácil de se entender, né? Então eu evito o uso de adjetivos, né? Eu valorizo o nome do sentimento que está interessado. E eu também eu queria também entender, né? Você disse que a raiva é voltada para fora. Também acho, né? Eu acho que eu posso expressar a raiva por dentro e por fora, né? O que está dentro está fora. Eu não faço Sim, essa separação, percebe? Eu acho que o estrago que uma raiva contida faz pode me levar a um infarto, inclusive, sim. ok? Um Então eu não câncer, acho que a raiva é só para fora. um câncer. E outros distúrbios, outras desordens, Hum, né? Então, eu acredito que é para dentro e para fora, e é o tempo todo, inclusive. Desde o momento que somos concebidos, eu acho que essa produção, né, essa energia que a raiva, que os sentimentos carreia, estão constituindo o meu ser. Né? uhum, E é por isso que é tão relevante aprender a gestão disso. Quem uhum, nos procura no consultório, de certa forma, está experimentando um caos nessa gestão uhum. pessoal dos sentimentos e na forma como expressa esses sentimentos para o mundo. Né? Então, eu tenho só essas pontuações a fazer, eu estou falando demais, não gostaria de monopolizar a fala. Também, eu também estou falando muito. Como é que está indo por vocês, colegas? Fernanda? Fernanda? Eu acho que está todo mundo muito perdido, né? Então, eu acho que agora a psicologia vai entrar com. A gente tem que aprender também, porque eu acho que também os psicólogos estão perdidos, né? Nós saímos de uma educação muito reativa, e agora nós estamos numa educação que é esse educação positiva, né? Que eu andei lendo alguma coisa sobre, porque me espantou muito que a criança se expressa aqui com raiva e ela pode se expressar com raiva. Então, tu vê crianças dentro do supermercado chutando a mãe, tu vê batendo na cara, e aí eles falam, não, ele está expressando a raiva dele. E, e meio que choca para nós, né? Então, eu acho que ainda não chegou numa linha onde a gente possa entender que a gente pode expressar essa raiva, mas não de uma maneira agressiva. Então, eu até espero que vocês me achem essa linha, porque eu tô achando que tá muito. Nós todos estamos perdidos. Então, é uma das coisas que eu tenho dúvida aqui sobre isso hoje, é como chegar nesse meio termo. Agora até vocês falaram aí coisas bem interessantes, né, sobre o estar com raiva e o ponto de estar e não ser, né, a raiva, que isso eu acho que é um ponto muito interessante, mas também ah, como nós vamos expressar essa raiva sem agressividade, como nós vamos expressar essa culpa sem essa, essa, essa agressividade, essa dor, né? Como se pode, como chega-se à inteligência emocional. Eu acho que é o grande ponto. Muito bom, muito bom. Grande, né? Obrigada. Pois é, então deixa eu retomar aqui um pouco, né, o que eu estava construindo aqui na minha fala, porque eu ia caminhar um pouco para isso, né, assim, para esse desdobramento que Fernanda traz aqui agora, né, que é assim, se a gente entende, então, e aí, bem, porque a minha cola agora já não serve mais, né? A coisa ganhou outros rumos aqui, né? Deixa eu tentar fazer aqui uma organização, uma nova organização do meu pensamento aqui, né? É, primeiro, acho que o Alexandre traz uma questão aqui que a gente precisa de entender, que é assim, o que ele falou do comportamento, né? Porque o sentimento também é um comportamento, né? Se a gente segue a linha do Skinner, né? Então, assim, o que acontece dentro da gente e o que acontece na nossa mente e as reações internas do nosso corpo, tanto
físicas como de pensamento, tudo isso é comportamento, né? Agora, tem o que o Alexandre marcou, tem a atitude, né? O que o Alexandre marcou como comportamento, que é a atitude, que é o que a Fernanda fala, né? Quando a criança vai e chuta a mãe, né? A atitude, certo? E aí eu acho que é um pouco isso que o Cláudio fala, que assim, se eu posso compreender racionalmente o que eu estou sentindo, eu tenho mais capacidade de ter atitudes adequadas, né? Diante desse meu sentimento, certo? O que acontece é que quando a gente não está familiarizado com o nosso próprio sentimento, a gente não sabe lidar com ele, né? E aí acaba que a gente tem uma reação, né, uma atitude desmedida por não conseguir conversar, né, por não conseguir dialogar com esse sentimento, né? Então, entendendo isso, né, acho que a gente volta aqui a uma conversa que já apareceu em outras rodas, que é assim: é muito importante que a gente consiga construir espaços. A terapia é um deles, mas não é o único, né? É muito importante que a gente entenda isso, né? O espaço terapêutico, né, não é o único que a gente deve utilizar como ferramenta para ajudar as pessoas a ficarem melhor, né? Mas a gente precisa de construir espaços onde as pessoas possam aprender a se conhecer melhor, né? Essa talvez seja o que está fazendo a gente hoje estar tão perdido. A gente está tão automatizado, né? Assim, a nossa vida ela já amanhece com tantas tarefas, né? E a gente tem tanta coisa para fazer, né? E tantas demandas a atender, demandas da sociedade, né? Que a gente não tem mais tempo para parar um pouco e conversar com a gente mesmo, né? Para a gente se entender, né? Aonde que a gente está, quem a gente é, por que a gente reage como reage, né? Perguntas que a gente deveria estar fazendo com a gente mesmo para que a gente se entendesse, né? E aí a gente começasse a conseguir ter um melhor manejo da gente mesmo, né? Esse talvez seja o nosso grande exercício na coisa da prevenção da violência. E aí eu queria trazer assim, porque você vê, até agora na nossa conversa aqui, a gente já tem, né, mais de meia hora de conversa, e a ênfase está sendo toda em sentimentos que, quando não bem manejados, né, podem provocar problemas, né? A gente está falando muito da raiva, da culpa, né? A gente esqueceu da alegria, né? Porque assim, o sentimento ele também tem alguma coisa nele, né? Tem alguns sentimentos aí, né, que são, sabe, além da alegria. O Cláudio até enfatizou em algum momento a coisa da empatia, né? Mas assim, Afeição. afeição, Afeição. isso, exatamente, né? Então assim, é preciso que a gente entenda também aí, né, que existe outra gama, né, de sentimentos aí que são sentimentos de aproximação, né? Porque esses sentimentos aí, né, a culpa, a raiva, eles são sentimentos que meio que nos afasta do outro, O né? Eles, medo, né? O medo. medo, exatamente, né? Então, eles são sentimentos que às vezes complicam um pouco a relação social e coletiva, né? Agora, existem outra gama de sentimentos que nos ajudam a conviver, né, com o outro, com a diferença, né? E aí tem um outro também, eu acho que também tem um outro sentimento aí que precisa de entrar nessa nossa conversa, né, que é a frustração, né? Nenhuma sociedade que se estrutura dentro da lógica
de que a gente tem que ganhar sempre, né? O modelo capitalista é isso, né? Só tem valor aquele que ganha. Né? Então, nessa conjuntura estrutural de uma sociedade que só me valoriza se eu ganhar, toda vez que eu não consigo o meu objetivo, toda vez que eu não ganho, isso provoca em mim uma frustração muito grande. E aí a gente não sabe lidar com essa frustração. E aí a gente tem um grande problema, porque na realidade da existência, a gente mais perde do que ganha. Né? Também resgatando aí a pessoa do Escípio, né, que o Cláudio já trouxe, a gente fazia aqui no Brasil, quando ele ainda era vivo, junto com outro professor também parceiro, né, que é o Antônio Favaro Coppi, Ok. os grupos terapêuticos de base rogeriana. Eu participei de vários grupos desse. Né? A gente ia para algum lugar, né, um sítio, né, um lugar mais afastado, e durante um final de semana, geralmente era sexta, sábado e domingo, fazíamos ali várias atividades, né, experimentais, né? Bem, quando a gente chegava na sexta, a abertura que o Escípio fazia com a gente era sempre a mesma, que era assim: o que você perdeu para estar aqui? A cada vez que a gente faz uma escolha na vida, a gente perde todas as outras possibilidades. Né? Eu resolvi ir por aqui, mas os caminhos são infinitos. Eu escolhi um, todos os outros foram perdidos. Né? Então, essa noção parece que a gente não aprendeu a entender ela dentro dessa sociedade que diz que a gente tem que estar sempre ganhando. Para mim, talvez o grande avanço nessa construção da inteligência emocional é exatamente a gente aprender a lidar com a derrota. Né? Vou, para passar a palavra para o Cláudio aqui, vou fazer também uma metáfora aqui com o futebol. Eu estava estou atendendo um caso, né? E a pessoa, ela sofreu um baque muito grande na vida dela, né? Com o relacionamento dela, né? O casamento, né? O negócio desandou, o companheiro dela atraiu, né? De uma forma muito mesquinha, né? E isso derrubou ela. Tá? Era uma pessoa que é uma pessoa muito proativa, né? Que sempre conseguiu alcançar os seus objetivos, né? E eu, na sessão, né, de uma forma bem lúdica com ela, bem tranquila com ela, estava brincando assim: o seu sofrimento está sendo muito maior, né? Porque você nunca perdeu. Se você torcesse para o América, talvez você não estivesse sofrendo tanto. Né? Para explicar para as pessoas aqui, o América é um time de futebol aqui de Minas Gerais que geralmente perde. Sabe? O América é muito difícil o América ganhar. E aí eu falo, os torcedores do América são bem mais preparados para a vida do que os Resilientes, torcedores. né? Resiliente. Exatamente, né? Do que torcedores de outros times, né? mais vencedores, que quando perdem, coitados, né? Nossa, acabou o mundo. Muito boa analogia. Esse é o Juninho. Vai lá, Cláudio. Eu queria completar aqui esse raciocínio do Juninho, dizendo que os atleticanos estão também aprendendo muito a sofrer. Ai, ai, ai. Mas, de qualquer forma, só queria completar aqui o seguinte, Juninho. Você falou muito bem sobre a questão da frustração. Acho que você deu aí falou uma coisa muito importante. E dentro desse raciocínio dos sentimentos básicos, a frustração é a soma de dois sentimentos básicos.
Quando eu estou frustrado, eu estou sentindo raiva e estou sentindo medo. Daí a tendência é uma resposta agressiva. Então, antes de eu entender o que é a frustração, eu tenho que entender o que é a raiva e o que é o medo. Porque quando eles somados, eu fico frustrado. Esse é o fenômeno da frustração. A soma de dois sentimentos básicos, a raiva e o medo. Então, quando o meu paciente demonstra sua frustração, eu ajudo ele a perceber a raiva que ele sente diante disso, o medo que ele sente diante disso, né, para que ele possa ter uma resposta comportamental mais adaptativa, digamos assim, né, e menos disruptiva, na medida em que isso pode trazer consequências ruins, né? E assim, é, eu acho que esse raciocínio, né, do manejo necessário dos sentimentos, né, nós vemos que isso é uma questão muito séria e dramática, por exemplo, nos contextos de relações de trabalho formal, né, nas empresas, nas organizações, né? Então, quando a gente pensa nesses ambientes, nesses locais, né, de contrato social, né, onde as pessoas estão ali sendo remuneradas, com interesses econômicos, né, a expressão desses sentimentos, muitas vezes, vai colocando as coisas como o Juninho falou, ou seja, sentir raiva, medo e culpa. Esses são os sentimentos que precisam, socialmente, serem reprimidos. Eu não posso falar para o chefe o quanto ele me faz sentir raiva dele, né? Então, eu tenho que reprimir. Então, nós vamos aprendendo socialmente, né, para manter o pacto civilizatório, né? Nós vamos reprimindo a raiva, reprimindo o medo, reprimindo o sentimento de culpa, né, com todas as consequências que isso vai trazer, né, para a minha saúde, para as minhas relações, e ficando inábil na expressão da afeição, que é um dos sentimentos básicos, a afeição. A afeição, ela é o conjunto de todas as expressões de sentimentos que nós chamamos positivos, né? Que é o amor, o querer bem, né? O carinho, o afeto, o desejo, né? Então, são as expressões de afeição humana, né? Então, esses sentimentos ficam completamente. Nós temos dificuldade de usá-los habilmente, na medida em que a gente estabelece o conflito com os três outros que são reprimidos. Então, esse processo internamente, né, é um desajuste que leva os seres humanos a se afastarem da possibilidade de conquistarem, né, a sua autonomia, né? A sua autonomia na vida adulta, né? Então, seria desejável que, antes de chegar à vida adulta, todo ser humano, no processo, inclusive educacional, né, pudesse, não só educacional, vivencial, né, pudesse entender a linguagem dos sentimentos. Né? Então, só enfatizando isso. Deus lá. Ok. Eu adorei essa colocação de dois sentimentos ficando, se transformando, né? Igual a energia, não é criada, não é perdida, é transformada, né? É, porque eu vou trazer aqui uma junção de dois sentimentos que é muito polêmico e muito controverso. Talvez seja até uma próximo tema, porque a gente daqui a pouco já tem que começar a pensar no próximo tema, né? No número 6 na nossa roda, né? Talvez seja um tema, né? A palavra depressão, a palavra depressão é um ajuntamento de dois sentimentos. E aí, eu vou falar deles daqui a pouquinho. E aí, quando as pessoas falam, "Mas o que é isso, Alexandre?" Então, a minha resposta para os que debatem comigo é o seguinte: eu nunca vi, aí já vou falar o que é a conjunção dos dois sentimentos, ok? Eu nunca vi, nesses 56 anos de vida, ninguém que seja oficialmente, diagnosticamente, a gente começou com esse termo aí, né, um pouquinho, né, do DSM e tal,
é, formalizado ou não, né? Hoje, oh, estou depressivo hoje, né? Ou seja, as várias escalas aí, né? Nunca vi nesses 56, de repente existe, de repente os colegas conhecem alguém que seja formalmente ou não, informalmente, né? Deprimido, que não tem os dois seguintes: raiva e culpa. Às vezes a pessoa não sabe de que ela está com raiva de quê, não sabe por que está com culpa de quê, mas que existe, existe. Não sei, vocês estão percebendo que o Cláudio, o Juninho e eu temos essa jornada juntas, iniciamos aí com um dos professores Escípio, há 30 anos atrás. A gente tem muita semelhança no que a gente fala. Mas olha que bom que a gente consegue também discordar e pensar diferente dos outros, né? Entre nós três, que formamos junto, que já estamos nessa jornada há 30 anos, né? Que bom, a gente só está enriquecendo o grupo, enriquecendo a gente mesmo, não é isso? Então, assim, não é bom que é porque a gente montou o grupo junto, nós três, que vamos pensar igual, né? Então, assim, fica, por favor, fiquem bem à vontade hoje e todas as rodas de conversa para realmente discordarem, falar diferente, perguntar, questionar, ok? Quando eu falo depressão, por exemplo, uma coisa controversa dessa forma, né? Depressão, eu nunca vi ninguém que não tem pelo menos os dois, culpa e raiva dentro, de repente alguém já, entende? Então, assim, é realmente. Porque fica aí, agora tentando responder um pouquinho a Fernanda também, você está muito certa, Fernanda. Está uma bagunça na cabeça de até dos psicólogos, e muitos psicólogos, né? Tem gente famosa mundialmente, não vou dar um nome aqui, né? Começa com J e tem um P no final, assim, mais ou menos, né? Ele ganha aí milhões falando, por exemplo, para pais, que a criança tem que ser posta lá no step, como é que chama? No not step, né? Vai lá, senta lá na escada, né? Senta lá na escada e chora até você acalmar, né? Porque isso vai te ajudar a ser resiliente. Para mim é uma bobagem das grandes, né? Isso é uma falta de entender por dentro o que está acontecendo com a criança. As palavras perfeitas que os colegas estão falando aqui, as experiências. Em vez de mandar um menino. Estou falando de gente mundial, psicólogo mundial, que ganha milhões atualmente, bancando e vendendo cursos desse tipo. Põe a criança lá, deixa lá, não interagem, que eles vão ficar espertos, vão ficar. Isso é na Inglaterra, tá? Não sei se chegou a essas bobagens no Brasil. Começa com J, termina meio que tem um P no final, né? Esse tipo de ensinamento. Então você está muito certa, Fernanda. Está uma bagunça em muitas coisas, inclusive na nossa. Por agora é isso. Eu precisava mais uma vez, né, a fala, porque, Alexandre, o que acontece? Na minha perspectiva, a crise deve ser espacializada, sabe? Eu sou adepto da Explica. sala da crise. Explica, por Eu sou favor. adepto da sala da crise. Eu acho que toda escola, toda empresa, sabe, todo local onde tem um grupo grande de pessoas ali interagindo, deveria ter um local que seria a sala da crise. Aquele local onde as pessoas, quando não estão bem, elas podem ir lá Isso. e ali ser um espaço pensado para expressões, inclusive de raiva, Isso. entendeu? Isso. Para poder chorar lá dentro, Isso. entendeu? Para poder até dormir se precisar um pouquinho lá dentro, entende? Para se autorregular, um espaço de autorregulação, que é o que acaba não tendo mais na nossa sociedade. A gente perdeu a privacidade, sabe? As pessoas hoje em dia elas são observadas 24 horas por dia, as câmeras, os reality shows, os canais, né, que tem uma base mais tradicional, né, porque o casal, quando é muito romântico, ele começa a acreditar que as pessoas não precisam ter privacidade, né? O mito do amor romântico, né? Se eu te amo, não pode ter privacidade. Não, não tenho aquilo que é só meu, não.
Nós somos um só, né? É o mito do amor romântico, né? Então, a privacidade. E por que as pessoas precisam do espaço psicoterapêutico? Porque ali é uma privacidade. Eu tenho pacientes que vêm aqui para chorar. Ele fica aqui chorando aqui a semana inteira quando ele precisa, e eu respeito o choro dele aqui. Aí, depois de um tempo, podendo chorar, né, à vontade, né, ele se reorganiza, né? Ele consegue se reorganizar, mas ele precisa desse espaço, né? Então, eu não sei se é isso que esse cara, que esse palestrante aí fala, né? Me parece que não é, mas eu sou adepto da Não é expressão do sentimento. Então, muito diferente. Muito diferente. Respondendo a Fernanda, né? Eu não atendo hoje crianças, né? Exatamente porque eu não tenho um espaço nesse momento adequado para o atendimento de crianças, porque quando você atende uma criança, por exemplo, você tem que ter um espaço ali onde ela possa expressar todos esses sentimentos, até brincando, né? Inclusive, né? É um espaço para tramar tudo isso, para simular tudo isso. Então, para mim poder dar conta de ajudar esse paciente, para ter essa resposta que você disse, eu tenho que entrar numa interação profunda com ele e com os meus próprios sentimentos. E eu acho que aí a preparação do profissional, o background do profissional, faz toda a diferença. Então, essas experiências, por exemplo, que o Juninho relatou, né, da formação de psicoterapeutas lá do ICIP, participei também dessa formação, são espaços de construção desse background, de vivências que eu vou tendo pessoalmente, para dar conta de lidar com a raiva do outro, para dar conta de lidar com o medo do outro, né? Porque senão também não tem sentido eu pedir a ele para expressar, permitir que ele expresse e não dar conta de lidar com isso. Mas a resposta de como lidar com isso não é um manual de instruções, é a minha própria condição humana diante disso, que também vivencio isso. Né? Então, nessa troca humanizadora, acho que a cura se manifesta. Obrigado, gente. Desculpa por falei demais hoje. A Clarice pediu para poder falar. Eu só queria ressaltar que aqui na Inglaterra já tem muitos ambientes de trabalho que tem esse cantinho de expressão da raiva. Inclusive em alguns Starbucks coffee shop, né? E que onde os funcionários entram para gritar, para chorar, para dormir, tem lugar para dormir. Eu tenho alguns colegas profissionais que fazem counseling, que é o aconselhamento, que eles atendem esses funcionários. Então, é um lucro para a empresa, porque o funcionário volta para o trabalho muito mais motivado e rende mais para a empresa. E quanto a esse profissional que vende milhões de cursos, é fato, né? Falta. Ele vende para quem? Para os pais, porque a criança não compra o curso. Então, quem compra esse curso são pais doentes, precisando um pouco de Winnicott na vida, né? Porque eu sou muito fã do Winnicott, que é essa coisa de trazer o colo, né? Senta aqui, vem para o abraço, vem para a humanização, para o colo. Então, é por aí, sabe, Fernanda, que eu conduzo os meus aprendizados, os meus atendimentos para essa linha winnicottiana de trazer colo, amor. Se a pessoa está com medo, está com raiva, está com culpa, falta colo. Esse é o meu entendimento, né? E eu acho que é por aí que a gente. É simples, né? Mas a gente complica no meio do processo. Mas é simples. O Winnicott só pegou no colo. Pronto, resolveu. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado. O Alexandre alertou a gente aqui o horário, né? Estamos chegando. Eu queria só deixar aqui, eu vou colocar aqui no chat. É um filme muito interessante para a gente, né, para exemplificar tudo isso que a gente está conversando aqui. O nome dele é em inglês, eu não sei se a minha pronúncia é muito correta, é Good Will Hunting. Aí eu coloquei aí porque, né, não sei se a minha pronúncia é legal, né? Então. Legal. Tá ótima. Aqui no Brasil ele se chama Gênio Indomável. Né? É um filme muito interessante para dar uma
Já assisti e recomendo. Então, gente, vamos tentar organizar a nossa próxima, pensar o tema da próxima, Começar a fechar. O Steve e a né? Sandy conseguiram pegar algumas coisas hoje. Muito bom. Não tem obrigação nenhuma de falar, não, tá, gente? É só tá aqui absorvendo, trocando. É Fernando levantou a só mão. sugerindo aí, ó, para deixar no chat a sugestão bibliográfica, se for possível, né? Vou tentar ver. Dos livros aí, gente, deixar no Eu chat, vou pôr se no possível. WhatsApp, porque assim que fecha, Juninho, assim que fecha o Zoom, o chat desaparece. Vamos começar a pôr as coisas também no WhatsApp, que todo mundo que faz parte, ok? Eu vou tentar achar em português, mas eu vou mandar em inglês de qualquer forma. O Fernando quer falar uma coisinha? Não, eu só queria dizer que depois eu passo aí na tua casa para pegar esse livro emprestado. E Muito outra bem. coisa é dizer que essa menina é a cara da Elisa, gente. Eu fico olhando para ela ali, eu tô vendo a Elisa. Alexandre e Clarice podem me dizer se não, né? A Sim, Sandy é a sim, cara sim. da minha filha. Parece sim. Ah, então Parece era isso. sim. Muito obrigada por toda a informação de vocês. Eu anotei muita coisa aqui, como já na semana passada, né? E tá sendo glorioso estar aqui. Muito obrigada. Bom, o que vamos discutir na próxima? Opa, olha só. E Tá a gente, faltando. e a forma que a gente discute e decide é junto, tá, gente? Não tem nada de nós três que decide. Não. A Clarice já colocou uma proposta aqui, achei muito interessante, né? Mecanismos de proteção. Olha, quer elaborar um pouquinho, Clarice, né? O que veio aí na cabeça quando escreve isso? É que eu imaginei assim como uma continuação do debate de hoje, né, onde a gente fala dos sentimentos primários e através dessa raiva, dessa culpa, a tendência é ter esse mecanismo de proteção. E como conseguir ajudar o paciente, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que não sou tão experiente assim, e às vezes eu tenho uma dificuldade de lidar com ele, porque ele quer se relacionar, ele quer casar, ele quer ter uma vida, uma família, ele tem 50 anos, mas ele não consegue socializar, ele não consegue sair, e às vezes eu perco assim o fio de como eu posso mais ajudá-lo. E esse mecanismo de proteção que é gritante, né? Nesse caso específico dele, mas que a gente faz isso na nossa vida diariamente, em diversas diferentes situações do dia, né? Estamos sempre nos defendendo, né? Ah, Eu aham. achei interessante, talvez, uma continuação do debate de hoje. Boa, boa. Para mim, já está aprovado. Ok, muito bom, muito bom. Boa sugestão, Clarice. Ok para todo mundo? Sim. Então, no nosso próximo encontro, vamos ver a data? Alguém já sabe de Sim. cor, talvez? Encontro mensal, Deixa né? eu ver se eu abro, No dia 20 de deixa eu ver se eu abro junho. o calendário. 20 de 20 de junho, junho. o horário sempre é o mesmo, ok? Sim. E fiquem à vontade de chamarem outros colegas. Por enquanto, como é que foi o português aí, Steve? Dá um feedback pra gente, por favor. Perfeito. Ah, Algumas palavras do slang sim. brasileiro, mas perfeito. Gostei muito. Ajudou a minha colocação lá no chat de algumas palavras, assim? Sim, mas para a maior parte, pessoas que falam muito bem, muito claro. Muito Perfeito. bom. Muito obrigado a todos pela clareza. Sim, muito bom. No futuro, se Deus quiser, nós vamos ter até um tradutor de Libras aqui, hein, Juninho? Tem que ter, tem Pode que ter, ser? Pode ser. tem que ter. Um Ok. ótimo mês para todos, então, né? Muitíssimo obrigado. Amei estar nesse grupo com professores, doutores tão capacitados, Colegas. colegas de trabalho auxiliando nós que estamos iniciando. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Foi uma alegria Boa tarde, estar aqui com boa vocês, tarde a todos. gente. Muito obrigado pela companhia. Sandy, busque o pai na próxima Desculpa, vez. Juninho, falei em cima de você. Não, Não, na próxima eu vou trazer ele não me escapa. Traz o pai na próxima vez. isso aí. Valeu, Obrigada, gente. gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Valeu, gente. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.